Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o zagueiro Rafael Castro. E a gente começa as perguntas do João Vanderlei da TV Liberal. Olá, boa tarde, Rafael. Parabéns pela vitória no último final de semana, Remo largando bem. Eu queria começar falando justamente sobre esse jogo contra o Botafogo, né? Mais um jogo que, inclusive, você acabou sendo titular. Vem ganhando a preferência do técnico nos últimos jogos, né? Teve assistência recentemente. E como é que está sendo agora se firmar nesse time numa reta final tão importante agora de campeonato? Boa tarde, João. Foi um jogo muito difícil, um jogo complicado, na qual nós sabíamos da qualidade da equipe deles, pois não era à toa que terminaram a primeira fase na primeira colocação. Mas o importante era classificar, que a gente sabia que começaria um outro campeonato. E nós viemos numa crescente muito boa, nosso time veio se moldando cada vez mais, veio se maturando com os últimos jogos. E acho que isso nos deu mais força para a gente começar essa segunda fase com o pé direito, né? Como eu falei, a equipe deles tem um mérito deles, sim, mas agora esqueceram o que fizeram e começa um outro campeonato. Nós estudamos bem a equipe deles, os pontos fortes, os pontos fracos, onde a gente poderia explorar, e os gols acabaram saindo em jogadas que nós treinamos durante a semana, né? Nós estudamos a equipe deles, sabíamos que teríamos algumas brechas por ali e acabamos concluindo em gols. Tivemos um jogo tranquilo, acho que conseguimos controlar bem, principalmente no primeiro tempo ali, no segundo tempo também, mas aí com o gol deles, né, é normal no final do jogo começar a vir uma pressão, começar a forçar um pouco mais, mas o nosso grupo está de parabéns pela entrega, pela determinação, pelo que a gente se impôs dentro de campo, né? E os 3 pontos a gente sabia que era fundamental, principalmente aqui na nossa casa. Fico muito feliz em ter mais uma oportunidade como titular na equipe, né? E a gente vir nessa crescente, eu também, né? Com assistências, sem sofrer gols nos últimos jogos, acabamos sofrendo esse de pênalti que a gente deixa a critério aí da arbitragem, de quem puder de fora comentar, mas nosso time vem numa crescente boa. Eu fico muito feliz de estar contribuindo com esses resultados positivos. Rafael, ainda sobre a defesa, nos últimos 5 jogos, o Remo tomou 2 gols e os 2 foram de pênalti, com bola rolando. Vocês estão muito bem, né? Não tomaram nenhum gol de bola rolando nas últimas 5 partidas. Como é que está funcionando nessas últimas semanas esse trabalho específico com a defesa? Como é que está sendo a participação do técnico, o Rodrigo, também nesse papo com esse novo sistema com 3 zagueiros? Conta um pouco sobre como está sendo a adaptação também e esse acúmulo de confiança. Não, acho que esse sistema vem encaixando muito bem, acho que desde a chegada do professor Rodrigo, né, ele mudou esse sistema e o time vinha se encaixando, vem se notando uma melhora desde a chegada do Rodrigo, né, e o time vem finalizando mais, vem tendo mais posse de bola, o time vem se moldando melhor. E isso é natural, né? Quando você dá tempo ao trabalho que tem que ser feito, os jogadores compram a ideia que o treinador quer passar, acho que tem tudo para dar certo. Não adianta vir um treinador aqui e passar uma ideia e os jogadores não comprarem essa ideia. Fica difícil de qualquer profissional conseguir trabalhar. Mas acho que quando tem essa via de mão duplas, né? O treinador passa a ideia, os jogadores cumprem, os jogadores acatam isso, acho que tem tudo para dar certo. E isso vem mostrando, né? Nos últimos jogos, sofrendo menos gols, fazendo gols, né? E isso nos dá confiança, principalmente para o setor defensivo, que se nós não sofrermos gols, o nosso ataque também vem fazendo. Então isso nos dá uma confiança para que a gente possa fazer um jogo mais seguro ali atrás, e isso vem acontecendo nos últimos jogos, né? Então o mérito não é só da defesa, da linha de 5 ali atrás, mas também começa lá no ataque, a marcação, a pressão sobre a bola, que a gente vem treinando muito durante a semana, que o Rodrigo vem nos passando no dia a dia, e os jogadores estão cada vez mais comprometidos com esse sistema, e essas coisas vêm dando certo. E qual foi o momento, Rafael, que o grupo comprou mesmo a briga do técnico e também esse novo sistema? Teve algum momento específico, algum jogo específico que você acha, acho que agora a gente encaixou?
Bom, eu acredito que desde a chegada do Rodrigo, né, desde quando ele veio implementar esse novo sistema, claro que no começo, às vezes é normal ter um pouco de dificuldade, né, um pouco de assimilação ali dos jogadores, né, quando se chega no meio de uma competição, tendo que já mostrar resultado sem tempo para poder trabalhar, as coisas às vezes demoram um pouco mais para acontecer. Mas o grupo comprou a ideia, né, acho que desde a minha chegada também aqui, eu cheguei no jogo contra o Ipiranga aqui, mas o jogo contra o São Bernardo, que foi a nossa última derrota em casa. Eu acompanhei já aqui do Baenão, deu para ver a crescente do time, né, a atmosfera mudou, né, o ambiente mudou, e isso vem nos mostrando a cada dia, né, na concentração, no dia a dia que a gente vem se formando uma família, né, a gente passa mais tempo mais trabalhando aqui do que muitas vezes com os nossos familiares, e isso vem sendo uma arma muito grande nossa, porque a gente vem se conhecendo cada vez mais, vem pegando intimidade cada vez mais um com o outro, e isso ajuda muito, facilita muito dentro de campo, para quando as coisas começarem a acontecer, a gente já saber o que se esperar, o jeito que cada um gosta de receber um passe, de receber uma condução, então tudo isso com o tempo a gente foi adquirindo essa maturação, e isso nos trouxe muito forte para essa segunda fase, né? Para finalizar da minha parte, Rodrigo, queria te perguntar também sobre quão importante é largar bem na disputa, né? E ainda mais enfrentar na próxima rodada o São Bernardo, que perdeu o primeiro jogo com Volta Redonda. O Remo está há um tempo sem ganhar fora de casa, há quase 3 meses, mas vocês têm a oportunidade de jogar para baixo um time que foi muito bem na primeira fase, que é o São Bernardo. Dificultar ainda mais a vida deles e melhorar a do Remo. Como é que tá como é que é largar tão bem assim na disputa com uma vitória tão contundente em casa? A gente sabe que nessa competição, né, nessa segunda fase, era de extrema importância nós conseguirmos os 3 pontos em casa, né? São 3 jogos em casa e 3 fora. Nós sabemos que se nós fizermos o papel de casa bem feito, a classificação já está bem encaminhada, né? O nosso sonho, que é o tão sonhado acesso. E começamos muito bem com o pé direito, conseguimos impor o nosso jogo, conseguimos chamar a torcida está acreditando cada vez mais, a torcida vem comprando a nossa ideia, né? Acho que isso mostra a atmosfera que nós viemos entregando dentro de campo, a torcida vem correspondendo fora, então a torcida e os atletas jogando junto, nós somos um time muito forte aqui dentro de casa. E como foi contra o Botafogo, que nós acabamos perdendo na primeira fase, e aqui nós acabamos ganhando. Nós perdemos também na primeira fase para o São Bernardo, mas temos totais condições de fazer uma ótima partida lá em São Paulo para conquistar os 3 pontos. Olá, Rafael, boa tarde. Eliane Coelho, da RBA TV. Sobre o próximo confronto de vocês, o São Bernardo, você não esteve no primeiro jogo, né, da primeira fase, e alguns jogos, inclusive, eles jogam no mesmo esquema de vocês, né? Eu queria saber o que isso significa, você enfrentar um time que joga no mesmo esquema, que vem de uma derrota, pensando no próximo jogo. Boa tarde. Acho que quando se espelha, né, os 2 times com o mesmo esquema, acho que vai prevalecer muito o time que errar menos, né? Então, acho que esse é um jogo que nós temos que minimizar os nossos erros. Sabemos da qualidade da equipe deles também. Sabemos que para eles, principalmente, é de extrema importância essa vitória pelo fato deles terem perdido no primeiro jogo. E para nós é de extrema importância essa vitória para a gente conseguir já deixar eles um pouco mais para baixo e ganharmos mais confiança na competição, para no próximo jogo em casa a gente ter uma grande chance aí de já encaminhar bem o nosso acesso. Vai ser um jogo difícil, vai ser uma equipe que tem muita qualidade, que nos conhece também, o treinador que está lá conhece muitos jogadores que estão aqui também, né? Mas nosso time vem se moldando cada vez mais, nosso time chega numa crescente nessa segunda fase e nós temos tudo para fazer um ótimo jogo lá em São Paulo e sair de lá pontuando. Você teve 2 gols marcados no seu antigo time, lá no 13. Tem uma assistência para o Ítalo aqui no Remo. Está na hora de jogar um pouquinho mais para frente ou se sente mais confortável onde está mesmo? Com certeza, né? Eu costumo brincar que por onde eu passo eu tenho a felicidade de poder fazer gols também, não ajudar defensivamente, mas como ofensivamente também. Aconteceu assim no 13, lá onde eu pude fazer 2 gols e dar uma assistência. Aqui por enquanto só saiu a assistência. Os 2 gols que eu fiz aqui, o juiz anulou, o outro o Líger roubou de mim ali.
Mas tá na hora da gente de sair esse primeiro gol. Vem trabalhando muito para isso, a bola vem passando perto e acredito que está bem próximo de eu poder fazer o primeiro gol com essa camisa. De cabeça é um dos pontos fortes, então acredito que vai ser de cabeça. Boa tarde, Rafael. Tilon Moés, Diário do Pará. Rafael, quando tu chegaste aqui no Remo, tu vieste de um clube que estava com tudo encaminhado na Série D, mas tu fizeste uma escolha, eu acho que profissional, você sobe uma divisão, você vai para um clube também de massa, um clube que tem uma projeção muito grande, mas que naquele momento estava em crise, era um clube que buscava a sua recuperação, ainda na competição, e que pouca gente acreditava que pudesse até se classificar para o quadrangular onde vocês estão agora. Olhando essa tua trajetória no Remo, curta ainda, mas marcante por causa de como foi essa campanha, cara, como é que tu analisa ela e como é que tu analisa a tua escolha de ter largado uma situação que era relativamente confortável, onde tu era o capitão do time, uma referência do time, para vir para cá, para ajudar nessa recuperação? Bom, como eu falei, desde a minha chegada, né, eu sou muito grato ao 13 pelas portas que me abriram lá, por terem me acolhido, né, eu era um dos líderes, o capitão da equipe lá, e como eu falei, eu tive outras propostas de Série C também para poder sair, mas nenhuma delas me balançou como o Remo. Eu preferi segurar, achei que não era oportunidade de sair lá ainda, né? Deixei, desde a minha saída, a equipe estava invicta, não tinha perdido, era um dos melhores ataques e as melhores defesas da Série D, mas quando veio a proposta do Remo, eu não pensei duas vezes em vir para cá, mesmo sabendo da dificuldade na qual o clube se encontrava, perto da zona, sabendo do questionamento que estava no entorno, sabemos da pressão que estava sendo aqui, né, o descontentamento da torcida, a imprensa muitas vezes pegando no pé, porque a gente sabe que jogar num clube de massa, a cobrança é grande, né, para que o clube almeje coisas maiores, e quando eu tive essa proposta eu não pensei duas vezes, porque eu sou um jogador que sou movido a desafios, né, e desde o primeiro momento que eu aceitei esse convite de vir para cá, né, tive outras propostas de clubes até que estavam em situações melhores que a do Remo, mas quando veio a situação do Remo para mim poder vir, eu não pensei duas vezes, porque, como eu falei, eu sou um jogador movido a desafios, e quando eu olhei o elenco, conheci alguns jogadores que estavam aqui também, eu sabia que algo de certo não estava acontecendo para o Remo estar na situação, porque o nosso elenco, se for pegar peça por peça, é um dos melhores elencos, é uma que tem a maior folha, acho, se não for a maior, uma das maiores folhas da Série C, e era inadmissível o Remo estar na situação que se encontrava. Então, eu, como um líder que estava sendo no 13, vim para cá para poder ajudar, para poder ser mais um líder aqui e ajudar a tirar a equipe dessa situação. E a gente foi se conhecendo cada vez mais, a gente foi se moldando cada vez mais, e o Remo conseguiu se reerguer, a torcida foi comprando mais ainda a ideia, conforme nós fomos demonstrando dentro de campo a vontade. Muitas vezes os jogos têm sido sofridos, tem sido o placar mais apertado, mas a gente costuma brincar, né, que para ser Remo tem que ser sofrido. Então, se tiver que ser assim até o final do campeonato, nós vamos ser assim, vamos entregar esse espírito de guerra, esse espírito de luta, para a gente conseguir o tão sonhado acesso como teve aqui em 2020. Rafael, tu citaste o Ricardo Catalá, que comandou o Remo, né, no começo do ano, e muita gente tem falado que ele conhece muito o time do Remo, conhece o elenco, porque ele montou, acho que 70% ou mais dos jogadores que estão aqui, mas tem o outro lado também, né, quase todo mundo que está aqui conhece muito bem ele, já trabalhou com ele em outros lugares, trabalhou aqui. Tu acha que esse conhecimento que pode trazer vantagem por um lado, leva para o outro lado também, é uma via de mão dupla, o fato do jogador do Remo conhecer o Catalá pode também ter um benefício para esse confronto? Acho que pode ter um pouco de influência assim, né? Acho que isso pode ser para os dois lados, né? De alguns jogadores aqui, eu particularmente nunca trabalhei com ele, mas muitos aqui já trabalharam, então sabe o que ele gosta de trabalhar, como ele gosta de trabalhar, assim como ele conhece as características de alguns jogadores aqui, mas o Remo vem numa crescente muito boa nesses últimos jogos, né? Classificamos, foi sofrido, mas isso nos deu mais força ainda para a gente entrar nessa segunda fase,
fase, que é um outro campeonato, com o pé direito, como foi nesse primeiro jogo contra o Botafogo, e nós vamos muito forte para esse jogo em São Paulo, né? Ele pode ter nos estudado. Eu acho que conforme a equipe vai se mostrando mais, a equipe vai adquirindo mais maturidade e as coisas vão acontecendo, não só ele, acho que todos os adversários vão nos estudando mais, vão estudando as características dos jogadores, e isso é normal num clube que começa a ficar em ascensão, onde os holofotes começam a se voltar para a gente pela situação, não, principalmente na qual nós classificamos, que muitos não acreditavam, e isso nos fortaleceu cada vez mais na reta final da competição, e principalmente com esse resultado positivo, com essa festa maravilhosa que a Nação Azulina fez aqui, que o Fenômeno Azul fez, nos empurrou cada vez mais para a gente conseguir esse resultado em São Paulo, que é de extrema importância para a nossa sequência. Rafael, o São Bernardo, o Remo já conhece, né? Vocês jogaram contra o São Bernardo. O São Bernardo teve uma vitória aqui em Belém, mas o torcedor do clube do Remo ficou chateado porque viu que o Remo se apresentou bem, principalmente no primeiro tempo, e não conseguiu vencer, né? Esse time do São Bernardo, ele tem mais de 70% de aproveitamento jogando lá no estádio 1º de Maio, lá no interior paulista. Como é que vocês veem isso aí? O técnico Rodrigo já falou a respeito disso. Eu sei que ele tira uma hora para mostrar como o adversário do clube do Remo joga. Como é que está com relação ao conhecimento do São Bernardo, que já venceu o clube do Remo aqui jogando em casa para eles fora de casa? Sim, a equipe do São Bernardo é uma equipe muito qualificada, que principalmente em casa tem feito valer esse mando. Nós estamos lá para impor o nosso ritmo, para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que são os 3 pontos lá em São Paulo, né? O nosso staff vem trabalhando muito bem com a gente, dando muito detalhado as situações dos adversários na qual nós vamos enfrentar, né? Durante a semana agora vamos trabalhar muito em cima deles, analisar os pontos fortes, os pontos fracos, para a gente poder explorar da melhor forma possível, assim como eles também com certeza vão explorar os nossos, tem nos analisado, nós também vamos analisar ele. O Rodrigo vem sendo fundamental nesse quesito também para nós, para já nos entregar mastigado o que a equipe deles fazem, e nós vamos fazer um grande jogo lá em São Paulo. Tenho certeza que vamos muito confiantes, sabemos que temos totais condições, sabemos o que nós temos que fazer, e é trabalhar muito durante a semana com o pezinho no chão. Sabemos que ganhamos esse primeiro jogo, mas não tem nada definido ainda, então com muito pezinho no chão, com muita humildade, muito trabalho, nós vamos trabalhar muito durante a semana para ir para São Paulo e conquistar esses 3 pontos. Nos últimos jogos, o clube do Remo impressiona, está indo para cima e vencendo, inclusive vencendo no primeiro tempo. Esse modelo de jogo, o Remo não pode mudar, vai ser assim, sufocar o adversário, mesmo o Remo jogando no terreno do adversário, é jogar com linha alta em cima, pressionando e buscando logo o gol, Rafael? Acho, com certeza, acho que essa identidade que nós estamos adquirindo não pode mudar, não é porque nós estamos jogando em casa com a nossa torcida que vamos ter um desempenho de uma forma e fora de outra, não. O Remo vai, independente de jogar em casa ou jogar fora, o Remo vai com o mesmo aspecto, vai com a mesma determinação de pressão, de ter a posse de bola, de não se desfazer, de pressionar o adversário. Se der pra gente, é o que a gente vem sempre fazendo, se der pra gente já tentar resolver no primeiro tempo, melhor ainda, porque como nós somos uma equipe que gosta da posse de bola, no segundo tempo o adversário tem que sair mais, isso nos dá mais chances também, mas quando não dá também, nós temos 90 minutos para conseguir fazer um gol. E como o nosso time vem se portando muito bem, a gente sabe que se nós não levarmos gols, a chance de nós conseguirmos os resultados positivos é muito grande, porque acho que se me falha a memória aqui, acho que foram 2 jogos desde a chegada do Rodrigo que a equipe do Remo não balançou as redes. Então a gente sabe que se nós não sofrermos, nosso ataque vai fazer. E a gente vem comprando essa ideia, vem sendo uma via de mão dupla, e a gente vai forte para São Paulo para conquistar esse resultado positivo. Obrigado, Rafael. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.